O primeiro episódio verdadeiro da CPI da Covid-19, a CPI que vai colocar Bolsonaro na cadeia, está acontecendo agora, retransmitido no nosso canal. Mas eu vou trazer para você, nessa publicação, um recorte de uma fala do presidente da CPI, o senador Aziz, do Amazonas, que promete uma investigação, graças à provocação, inclusive, de deputados bolsonaristas, contra os médicos que estão recomendando cloroquina por todo o país. Você vai ver o senador Omar Aziz perguntando ao ministro Mandetta, que está prestando depoimento. É claro, é uma pergunta retórica, porque o Omar Aziz é médico e sabe a resposta. Perguntando se os médicos formados deveriam saber dos males que a cloroquina causa ao indivíduo. E ele menciona que, provocado pelos deputados bolsonaristas para levar esses médicos cloroquineiros até a CPI, pode ser um tiro pela culatra, porque se os médicos forem lá, ele vai investigar onde estão os pacientes tratados com cloroquina. Será que eles estão mortos? Será que eles estão com sequelas? Será que eles tiveram complicações? Então eu vou deixar você ouvir, inclusive uma resposta do Mandetta, que é muito boa. Fica aí, não se esquece, se você está chegando agora para esse canal, é importante que você se inscreva, ative o sininho para receber notificação, senta o dedo no like para que mais pessoas saibam que tem vídeo novo no canal e principalmente comenta. Se você quiser apoiar, pode assinar o canal Valores a partir de R$3 e mandar pix no endereço rony@vaipix.com. Fica com esse recorte bacana aí da CPI da pandemia. Não se esquece do like. Tchau. É uma pergunta que eu quero fazer. Todo médico que tem Conselho Regional de Medicina, ele sabe dos efeitos colaterais que tem a cloroquina? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando a gente era criança, a mãe da gente dava, o vírus ficava um tempo dentro do corpo e o próprio corpo tirava a gripe da gente e a gente achava que era chá de limão com mel, mas não, era 5, 6 dias e a gente ficava bom. Né, doutor Rogério? Era isso que acontecia e a mãe da gente dizia, não, quem que te curou foi chá de alho e tal. E não era um ciclo. Que eu saiba é isso, que eu li isso. Eu lhe pergunto, e isso é uma pergunta, aqueles médicos que prescreveram cloroquina após todos os órgãos ter dito que a cloroquina ela não salva o Covid, mas cria efeitos colaterais. Esses pacientes que têm esses efeitos colaterais, quem vai ser responsável por isso? Porque estão pedindo para vir médicos aqui que defendem. Eu tenho dito, olha, é melhor não trazer. Porque a gente quer saber quantos pacientes foi salvo e quantos pacientes atenderam, saber os pacientes que foram atendidos, para a gente saber hoje se eles têm efeitos colaterais para responsabilizar quem prescreveu esse medicamento. Aí, porque a CPI vai além disso, vai comunicar aos médicos que responsavelmente, porque no meu estado, teve médica que veio de São Paulo para atender em Manaus e prescreveu inalação de cloroquina e matou mulheres. Teve médico que inalou cloroquina e morreu. Então, veja bem, a responsabilidade de um profissional, de um leigo não, o cara fala o que quer, toma isso que é bom, não sei o quê. Mas um profissional de medicina, por isso a pergunta, junto que o senador Otto fez, todo médico que está no Conselho Regional de Medicina, ele sabe dos efeitos colaterais que a cloroquina causa no ser humano? É a primeira pergunta. Caso que sim, nós vamos fazer uma investigação também daqueles pacientes que têm hoje efeitos colaterais prescritos pelos médicos para que eles respondam no Conselho Regional de Medicina. Por isso que eu quero também, estão dizendo que a gente não quer ouvir os profissionais de saúde, médicos que defendem a cloroquina. É bom eles virem, porque depois nós vamos atrás dos pacientes dele para saber como é que eles estão hoje. Bom, posso responder, senhor presidente. Primeiro pelo senador Otto, e aqui eu peço uma licença nesse momento de chamá-lo de doutor Otto. Ele deu uma aula aqui abordando até cardiologia. A aula que foi dada aqui sobre efeito colateral, ciência e ilusão. Senador Wellington,
Ciência e ilusão, quer dizer, havia consciência do fato de que estava se fazendo uma indução à utilização, mesmo sem evidência científica, sim, havia. Eu disse textualmente, não se pode promover, não se pode fazer propaganda de algo que não tem consistência. Aguarda o estudo e se renda ao estudo. Quanto tempo que aguarda um estudo? Isso não é estudo. Estudo de duplo cego para cloroquina é um intervalo curto de tempo, é uma medicação via oral. Pois é, mas eu dizia, a pergunta do senador Otto é se havia consciência de que isso estava sendo feito por parte do governo. Eu disse a ele que eu dei a eles exatamente essa explicação. Parece que eu estava me vendo na explicação que Vossa Excelência dava. Isso foi consciente, sim, não houve nenhum momento que eles não tiveram isso. Cooperação técnica para essa questão de vigilância. Ali tem uma área cinzenta, senador. Ali tem a Anvisa, ali tem a vigilância sanitária estadual, sanitária municipal. Os técnicos da Anvisa são insuficientes, eles estão... Eu não sei se a maioria daqueles que ficavam em aeroportos, que ficavam naquele quadradinho da Anvisa, às vezes as pessoas falam assim, tem que viajar para um país que exige vacina de febre amarela. A gente procura no aeroporto o local da Anvisa. Eram ainda aqueles oriundos da antiga Funasa, antiga Sucan, lá de trás, que foram envelhecendo e foram... Então, são funcionários que fazem contrato por tempo temporário, não tem aquele vínculo de capacitação, então a cooperação técnica sofre por causa disso. Enfim, deveriam, vou aqui responder agora especificamente a do presidente Aziz. Deveriam saber, presidente, deveriam saber sim a bula e mais do que a bula, deveriam saber a farmacodinâmica completa dessa droga. Prescrever e falar, eu estou na tentativa, eu vou na tentativa e erro, e chama atenção uma coisa. Quais são os pacientes que complicam? Quais são os que vão parar em hospital e entubados? Nessa última onda agora, 86% tinha mais de 60 anos. Na primeira eram quase 90%. Quem é que tem uma arritmiazinha cardíaca? Quem é que tem um rim um pouco obstruído? Quem é que tem opacidade de visão? É exatamente esse. Quem é que estava com o maior receio? Porque era exatamente a faixa etária dele que estava todo dia morrendo. Pergunta, meu pai tem 90 anos, ele falava, essa doença é para minha geração, meu filho. Estou perdendo meus amigos, colegas, médicos, todos. O meu pai, se tomar uma cloroquina, ele tem 8 estentes e uma prótese de aorta e uma prótese renal. A probabilidade dele enroscar é enorme. Então, esses sofreram em dobro, porque eles tinham muito medo do que tomar, porque eles tinham as comorbidades. E esse negócio de tratar como joga isso daí para a população, foi muito complicado. Eu acho que muita gente tropeçou no destino aí no mínimo o princípio da cautela, que é um dos princípios da medicina, foi roto. E a bula? Eu estou com a bula aqui que eu vou deixar como sugestão, comentada pela Farmanguinhos, que é a produtora da cloroquina. Então ela pegou do Goodman. Quem quis alterar a bula? Sim, a questão da bula foi uma reunião, eu saindo de uma reunião de ministros, num dia que eu iria ser demitido naquela segunda-feira, eu fui demitido na outra semana, portanto 10, 12 dias antes de eu ser demitido. Aonde na reunião, todos sentamos lá, eu cheguei, sentei, havia um papel em branco, mas sem papel timbrado, sem nada, à frente de todos da reunião, que era uma minuta, uma sugestão de minuta. Eu perguntei, mas estava o ministro Jorge Ramos, eu falei, mas ministro, isso daqui é um decreto para quem? Para o presidente? Ele falou, não, isso daqui não... pensaram aí, mas isso aqui está fora de questão, eu já falei que juridicamente isso aqui não existe e tal, e foi a única coisa que mas existia. Alguém teve essa ideia, eu não saberia dizer para Vossa Excelência quem teve, mas isso aconteceu, e foi quando o presidente da Anvisa falou, olha, não pode, isso não pode, isso não tem. Eu acho que alguém, imagino até que deva ter sido alguém externo que vem para essas reuniões sem saber como é que funciona, até a competência do próprio
do próprio gabinete, do próprio presidente. Acho que deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Mas ela foi prontamente encerrada, rechaçada naquela reunião.